Uma nova onda de casos de Covid-19 acontece nesse momento em todo o país. 11 estados brasileiros apresentaram altas no fim desta semana em confirmações da doença. No dia 24 de novembro, por exemplo, o país registrou 25.790 novos diagnósticos em 24 horas. Com isso, a média móvel de casos em 7 dias passou da casa de 20 mil pela primeira vez desde 1º de setembro. Mas esses são números nacionais. Quem buscar dados de Uberlândia especificamente não vai conseguir saber qual é a situação da doença no município. Desde agosto, o boletim epidemiológico da Prefeitura não é divulgado, deixando a cargo do painel do Estado de Minas Gerais. O boletim estadual deveria ser alimentado todos os dias com informações repassadas ao Ministério da Saúde pela Prefeitura de Uberlândia. Mas esse painel da Secretaria Estadual não é atualizado desde o início de outubro. Oficialmente, o município de Uberlândia tem 225.116 casos de Covid confirmados desde o início da pandemia e também 3.478 mortes pela doença. Só que esse número está desatualizado desde a primeira semana de outubro, ou seja, nós temos quase 60 dias de desatualização, subnotificação. E esse período de 60 dias foi aquele em que a doença voltou a assustar todo o Brasil com alta de casos. Nesse laboratório de exames clínicos de Uberlândia, o número de pessoas procurando pelo teste de Covid tem aumentado a cada dia. Comparar os casos que a gente teve em outubro até 23 de novembro, a gente percebeu um aumento na procura em torno de 57%. E na positividade isso também está sendo refletido, a gente está identificando mais casos positivos. Mas esses números não servem para determinar a realidade da doença no município, mas podem indicar uma tendência de alta de casos na cidade. A mesma coisa acontece nesta farmácia, em que o autoteste voltou a ser procurado com maior frequência desde o início de novembro. O pessoal vem com sintomas e nunca sabe se estão realmente gripados ou se está, com Covid. Então, na dúvida, é sempre bom, se possível, procurar orientação médica, para poder fazer o teste ou comprar o autoteste para fazer em casa, mas aumentou bastante, significativamente. Então chega com medo mesmo? Chega com medo porque ainda tem muito daquelas primeiras ondas do Covid, que acometeu o Brasil e o mundo inteiro. 2 casos de Covid-19 envolvendo a variante BQ1 foram confirmados em Minas Gerais pela Secretaria de Estado de Saúde. Para essa especialista, isso pode explicar também o aumento no número de casos em todo o país. A gente sabe que por conta da própria alteração do tempo, do retorno das chuvas, a gente sempre tem um aumento dos casos de sintomas respiratórios. Isso até antes mesmo do Covid. E aí, reforçado as novas indicações, essas novas notícias que saiu, realmente a população fica um pouco mais preocupada e volta a procurar atendimento para realizar o diagnóstico. Então, em parte é por conta da subvariante, em parte é da própria preocupação que a gente já esperaria, já pela questão do final do ano. Sobre a dificuldade de acessar os dados da doença, nós procuramos a Secretaria de Saúde de Uberlândia. A pasta disse que as informações são repassadas diariamente à Superintendência Regional de Saúde, mas não nos informou quais são os números atuais. A Secretaria de Estado de Saúde informou que os dados são enviados ao Ministério da Saúde para divulgação, mas a pasta disse que o sistema de notificação dos casos tem apresentado instabilidade. E a equipe técnica do Departamento de Informática do SUS trabalha para restabelecer os serviços. Olha, mas independentemente de qualquer fator, seja a falta de informação, seja uma cepa, uma subvariante ou qualquer outra coisa que seja mais agressiva ou mais transmissível, o importante é mantenha-se vacinado. A vacina vai te proteger, vai te colocar no grupo de pessoas que podem até ter se contaminado mais uma vez pela Covid, mas também você vai estar naquele grupo que não teve nenhum problema grave
por causa da doença. Inicialmente tínhamos várias outras variantes, pouco virulentas ou muito virulentas, mas tivemos um maior número de internações e procura de atendimentos médicos do que agora, né? A recomendação é os adultos terem 2 doses de reforço, a depender da idade, a criança já ter uma dose de reforço. Agora ampliou-se a vacinação para a partir de 6 meses, justamente porque a vacina foi uma das medidas mais eficazes para a gente controlar essa pandemia.